Vai com essa, tá? Eu vou com a amarela capitalista aqui, desculpa. Eu tô com a verde. Beleza, vou na E esse, estamos inclusive em cores do Brasil, cara, né? tem bolor aqui na minha cerveja. Não é cores do Brasil, é cores do Haddad. Todo mundo sabe que o Haddad agora é cores verde, do azul, amarelo. Né? Patriota. Haddad da nação. Cheers. Cara, não tá o bolor tá na outro canto ali. É bom, cria resistência, né? Bom, Por isso que tá doente uma semana. Tem um bolor na minha cerveja. O que é cerveja? O álcool Cerveja deve matar. Fermentado, negócio cheio de bactéria. Mas, ó, a resposta, cara, é o seguinte. Você não necessariamente precisa ter o mesmo sistema. Você pode ter vários sistemas de saúde diferentes pra um monte de pessoas diferentes em regiões diferentes. Tipo, o que você tá pedindo pra me dizer é assim. O exemplo que eu tava dando pro Narc quando a live caiu. Eu quero dizer, você imagina uma pessoa pobre, pobre, Uhum. e não pode bancar a própria saúde. Nem a segurança. Cara, então, esse argumento é longo pra caramba. Porque, assim, primeiro, por que ainda tem pobreza? Por que ainda tem pobreza? Distribuição. Qual que você acha que é? Qual que você acha que é o nível de miséria no mundo hoje? Não sei. Puta. Miséria? Miséria. Definição de miséria é menos de $1,90 por dia. Sei lá, cara. Pra mim, miséria é tipo, pô, eu preciso beber água, não tenho água. 30%. Pra mim, isso 30%. é miséria. Você acha que 30% da população mundial está em miséria hoje? Acho. Acha mesmo tudo isso? Puta. 10%. Eu tô quase certo. É tipo 8 e pouquinho. Entendi. Nossa, então, eu tenho uma visão A pobreza fodida tá sobre sendo isso, inclusive, sistematicamente erradicada. É verdade, a gente tá A gente passando pode pelo- acabar com a miséria em, tipo, 10 ou 15 anos. A gente tá acabar. passando pelo... Interessante isso, Não cara. tem mais. Cara, a Não gente tá tem evoluindo mais. pra Mas caralho. será que isso quer dizer que Isso é esse legal. modelo tá funcionando mais ou menos? Será? É que você tem que cuidar com falar de correlação e Como que os causalidade. estados estão fazendo isso, Você Rafael? tem que sabe qual que foi o grande destruidor de miséria nas últimas 4 décadas? A China. A China deixou de ser comunista. Sim, Em outras palavras, o mal fez o favor de morrer. É basicamente isso. O mal morreu, a pobreza no mundo. O mal adotou o capitalismo, na verdade, né? Então, assim, a gente já tá acabando com a pobreza. Qual que é a máquina que sistematicamente erradica a pobreza? É liberdade de comércio, é liberdade de mercado. Pô, concordo Onde 100%. você mete liberdade? Isso aí eu concordo 100%. Cara, um dos países... Eu acho que o país mais economicamente livre da África é, tipo, Ilhas Maurício. Um vale. Mas o segundo é o Botsuana. É Botsuana? Que a capital é... É um nome meio estranho lá. Mas enfim, é norte da África do Sul. Eu quero ir pra lá ainda. 2 milhões de habitantes, mais ou menos o tamanho de Curitiba, região metropolitana. E eles têm um PIB per capita levemente abaixo do nosso. Acho que o PIB per capita deles cresceu algumas 15 vezes desde 1960. É o único país da África que apresenta um nível assim. Por quê? Liberdade de comércio. É o segundo país mais economicamente livre da África, exceto a Ilhas Maurício, que, tipo, não vale. Capitalismo, defesa de propriedade privada, instituições de defesa de propriedade privada, liberdade de comércio são a raiz de riqueza. E só porque eu tô dizendo instituições de defesa de propriedade privada e comércio, eu não tô dizendo Estado. Pode ter essas organizações privadas. Então, assim, por que a gente ainda tem pobreza no Brasil? Então isso é um argumento empírico. Isso é um argumento que você pode fazer a priori, mas eu faço ele empírico porque fazer o argumento a priori é muito complicado e a maior parte das pessoas nem... Eu faço o argumento empírico, mas enfim. Você pode fazer os dois porque tá certo de qualquer forma. Porque se a priori você verificaria ele empiricamente, quanto mais granular o dado ficaria. Mas enfim. O ponto é... o pobre no Brasil. Eu te pergunto, esse cara tem acesso à propriedade privada? O cara que mora lá no pântano, lá na favela em Pinhais ou em São José dos Campos. O lugar que ele mora é dele? Ele pode ir no cartório e registrar? Não. É dele. O Hernando de Soto, ele tem um livro... Vou lembrar agora, Por que o capitalismo funciona. Ele fala de defesa de propriedade privada. E ele fala assim, ó, pobres não têm acesso à propriedade privada, eles não conseguem registrar o lugar que eles estão. Se você não consegue registrar a tua casa, você não tem endereço, você não consegue ter uma conta bancária, você não consegue ter uma conta de celular. Tipo, não é um cidadão. Você não tem acesso a porra nenhuma. Por quê? Porque você não mora em lugar, você não tem propriedade, você não tem nada. Pobre no Brasil não tem acesso à propriedade. Pobre, vai lá, o cara pega um sorvete e vai vender, sei lá, no Farol, vai vender na praia, não sei. O que vai acontecer? Vai chegar uma organização armada e vai roubar esse cara. Qual que é o nome dessa organização? Polícia. Ele vai ser assaltado. Talvez tem um monte de coisa confiscada e não vai ter... Tipo, pobres... Pode acontecer. E rola, né? O cara rola. faz arrastão lá na... Pobres no Brasil não têm acesso aos direitos básicos de propriedade privada. É por isso que eles continuam pobres.
Entendi. Pra Faz começo de- bastante sentido, porque assim, eu sou carioca, Uhum. andei pra caraca lá na Uruguaiana, esses lugares assim, camelódromos e tal. Uhum. E o que a gente mais via era os caras com cagaço do rapa mesmo, que os caras vêm, pega, tomam e não quer saber. Cara, eu lembro que eu sou de São Paulo, né? E lá na Santa Efigênia, na Sé, que era onde eu estudava, porra, 1 milhão de camelô. Eu ficava com raiva dos policiais, velho. Eu também ficava com raiva dos Eu acho, policiais. eu acho que esse é um Filho da- avanço civilizatório gigantesco no Brasil, que a gente entendeu que camelô é gente e policial que rouba camelô tem que se fuder. Deixa o cara. Porque assim, A gente mas entendeu eu isso. acho que vai mais, acho que Obrigado, vai além Brasil. disso, vai além disso. Porque O olha cara só, tá vendendo a parada ali, foda-se, mano. porra, eu Não, fico- mas ele não pode fazer isso. Foda-se que ele não não pode. ele tem que ter um Eu fanático sou na que CAP, porra! Não, tá vendo? Tá vendo? O cara já começa a reconhecer. Então, assim, esse já é o problema. Por que o pobre não consegue ficar rico? Certo? Porque, assim, cara, os ingleses já foram miseráveis. E daí uma coisa chamada Revolução Industrial aconteceu. Holandeses já foram pobres. E daí eles tiveram uma Revolução Industrial deles. Se você não deixa os caras terem acesso à propriedade privada, estabelecer coisas básicas, cara, não dá, velho. Cara, eu concordo E você plenamente consegue com fazer um isso. monte de Concordo leis pra também. excluir. Então aí, primeiro, você já tem problema da pobreza. Segundo, como é que eles teriam saúde? Uma coisa que eu tava falando bastante na campanha, que tava ajudando os nossos candidatos, eu falava assim, cara, empreender no Brasil é uma bosta. Saúde é empresa também. Uma clínica, um hospital, ela também é uma empresa. Então toda a burocracia, todos os impostos, toda a puta que pariu, ela passa igual. E, assim... Ela tem que ter mais burocracia ainda por ser um hospital. sim, Saúde sim, é um negócio sim, foda, sim. né? E, então, assim, pergunta pra galera... Eu lembro que uma vez eu fui palestrar em Brasília, e um sujeito, ele era médico, ele me... Eu não lembrar o que era exatamente. Fora dos aspectos da história. Chegou e falou, Rafael, a gente tá querendo fazer, eu e mais 3 amigos, a gente quer fazer uma clínica de atendimento básico na Ceilândia, que é uma puta favela no Distrito Federal. A gente quer ir lá e fazer atendimento básico. Tipo, e atendimento básico é assim, ensinar a criança a escovar o dente. É tipo, ensinar, sei lá, a como limpar um ferimento pra evitar infecção. Tipo, coisa boba, Básica, assim. né? Coisa básica, mas que tem um puta de um efeito lá pra frente. E a gente quer cobrar um pouco pra tipo, financiar o negócio, pra gente ter algumas pessoas. E eu queria saber como é que o Estado vai me fuder. Porque, tipo, de alguma forma isso é proibido. Ele não sabe como, eu não sei como, o governo não sabe como, o fiscal não sabe como, mas de alguma forma isso é ilegal. É. Loucura, né, cara? Por isso que eu acho que, mano, eu acho que a gente ia, não sei como, inventar uma máquina miraclosa, e que faz o seguinte, pega todas as liberdades que a gente pode ter e tira só as necessárias pra que todo mundo viva bem. Mas, Assim, cara, se você Não dá pra precisa todo mundo ser entrar... 100% livre. Isso não existe, né? 100% livre todo mundo não existe. Eu não sou 100% livre pra chegar e te dar um soco na cara agora. Não, Não, mas mas aí isso, você isso não é está liberdade, agredindo- isso é poder. Mas diferente. é, Você mas tá é confundindo liberdade e das poder. minhas ações, entendeu? Se Não, fosse você tá distorcendo a palavra. de liberdade? É. Eu sou livre pra te dar um soco. se eu Liberdade quiser. é livre aplicação Ou- da sua ou bater propriedade no- privada. No Igor. Mas eu sou livre pra fazer isso. Não, você é capaz, é diferente. Eu sou livre também. Não? Não pode falar livre? Não. Não? É capaz. Você não deixa usar as palavras que eu quero do jeito que eu quero, cara. Não, Como é que é semântica semântica freestyle. Mas, mano, Cara, a esquerda é campeã de semântica Liberdade. freestyle. Tipo, isso é opressão. Por quê? Porque eu quero. Porra. Ah, entendi. mas Não. liberdade tem a ver com você fazer o que você quer. Eu fazer o que Tem a eu ver quero. com por exemplo, se você eu quero dar um fazer o que soco você no quer Igor, é o desde que você eu não viola a quero. propriedade privada das outras pessoas. Porque esse é o problema. Mas Isso é uma regra de liberdade ética. com Isso é uma regra de restrições ética. morais. Não, velho, uma regra. Né? Mas não uma é liberdade. Uma liberdade regra. é você fazer o que você quiser. Uma regra tem que ser válida pra todas as pessoas. Ela tem que ser válida pra todas as pessoas a todos os momentos. Então você só consegue ter liberdade se você tiver liberdade, contanto que você não agrida outras pessoas. Aí você consegue ter uma cláusula. Aí você consegue ter uma beleza. Não, tudo bem, mas isso é uma regra, né? O conceito de liberdade, que o que é 100% livre? Faz o que quiser, na minha visão. Posso estar usando errado a palavra. E tá. Tu não sabe não, E tá. cara. Porra. E tá. Não, tudo bem. É porque assim, cara, sabe qual que é o maior problema? É o que a maior parte dos debates sobre libertarianismo é isso. É tipo, a maior parte das pessoas não examinou os princípios daquilo que elas acreditam. É isso. Porque eu sempre falo isso assim, cara, você acha que a agressão é sempre errado? Sim. Então você é ANCAP. O cara falou, não, pera. Cara, não, pera. Você acabou de fazer uma declaração de princípio. Você, Puxa a agressão aí pra mim. tipo, você é contra a agressão em todas as ocasiões. Portanto, você é ANCAP, porra. Tipo, acabou. Mas o daí ANCAP faltou não, o cara ligar, pra você ser entendeu? ANCAP, você não tem que ser... Você não tem que comprar mais algumas linhas de crença? De filosofia? Não. Não? Integridade física, moral tá errado. Olha, você que tá errado, Rafael. Você quer cercear as liberdades de expressões. É, porque senão vira podcast ofensa. no Flow, hein? Por exemplo, você me fez uma agressão moral aqui, eu vou te processar. Mas é isso que eu tava
falando, cara. Agressão pode ser usada, essa palavra pode ser usada de várias formas. Não, mas isso aí é cara. definição positivada, mas ataque à integridade física. Ó, provamos aí por A mais B Ato de hostilidade. que tava certo, hein? Que desespero. Resumo, me dá um argumento aí, Anacap, porra! Cota, caralho. Cota? Não, eu falei Anacap. Cota. Cota. Foi a minha Cota de cota de argumento. Eu tenho um argumento. argumento. Pô, um tem que acertar, pô. Mas, que eu tava falando? Cara, e cota racial? O que você acha? Já que falou de cota... Tinha que privatizar todas as universidades, isso aí eu vou ser obrigado a admitir alguém, não obrigado a admitir alguém, você admite quem você quiser. Voucher do governo, você acha da hora? Não. E o pessoal que é pobre não tem dinheiro pra universidade, vai tomar no cu. Cara, primeiro, assim, de novo, porque o pessoal é pobre. Segundo. Você não é que é, né? Segundo. É a realidade, Segundo. a gente vive nisso. Desculpa. Segundo, por que a universidade é caro? Mano, tem vários... Eu realmente não saberia te dizer o porquê. É imposto pra caralho. Mas a universidade não paga imposto com a prônio. Paga imposto no salário. Paga imposto no salário, paga uma porrada de coisa ali. Eu não sei se isso... Depois outra coisa. Sejamos sinceros. Você pode fazer toda a sua formação de ensino básico, fundamental, médio, talvez algumas graduações aqui. No celular? No YouTube. Com certeza. Em termos de No conhecimento, a internet tem Qual tudo, seria o custo na minha disso? opinião. O custo marginal de educação no mundo hoje é basicamente o custo de acesso à internet. Concordo. Se você tiver o fundamentalmente cérebro é isso. preparado pra absorver. Porque se o cara não aprendeu a ler e escrever, ele não vai absorver nada na internet. Tá, mas tem um livro fantástico. Você vai adorar esse livro. Você vai ler esse livro. Ok, Você lê sim, bem senhor. inglês. Lê inglês. Você vai ler esse livro. Se chama The Beautiful Tree. Beleza. A linda árvore. É fantástico. É um livro de um pesquisador de educação. Que ele foi pesquisar... A história é que, assim, ele tava na Índia pesquisando educação, sei lá que porra. E daí ele resolveu ir na favela de... Eu acho que eu vou errar o nome, mas é Hyderabad. É uma favela, tipo, gigantesca na Índia. Aham. Porque ele queria ver, tipo, como é que é a favela, certo? Aí ele foi lá e ele viu, tipo, ele sabia um pouco de indiano, ele começou a ver umas placas e ele olhou e falou, tipo... Nossa, tipo, tô numa das maiores favelas do mundo e essa placa aqui parece que tá escrito, tipo, escola privada. Que engraçado, né? E daí ele viu mais um monte e ficou, tipo, não, pera. E daí ele descobriu que a favela estava absolutamente transbordando de escolas privadas, quase todas clandestinas, ilegais, funcionando, pagando suborno. E elas alfabetizavam as crianças, ensinavam um monte de coisa. Elas eram privadas, os pais pagavam, a escola dava bolsa. E elas funcionavam... muitas vezes era um cara que era professor e dava aula em casa. As condições não eram as melhores condições, não era aquela coisa maravilhosa, mas de maneira geral já era a condição de vida da criança, então porque ele tava ali, logo ali. Sim. Era uma pessoa na realidade dele. Os pais pagavam e o cara rodou testes e essas escolas eram melhores que as escolas públicas e os pais escolhiam colocar as crianças lá. Pô, show de bola. E ele encontrou essas crianças lá. Ele encontrou no Zimbábue, ele encontrou em Kibera, que é a maior favela da África, que se eu não me engano é no Quênia, tem mais de 2 milhões de habitantes. Mas isso é a regra ou isso é exceção? Isso é a regra. Ele rodou o mundo e descobriu que favelas têm escolas privadas ilegais se isso dentro. For verdade... E elas estão alfabetizando as crianças melhores que 100% das crianças? Ele descobriu que elas existem. Grupo seleto. Então, isso que eu tava falando. Se ele é a regra ou se ele é a exceção. Ele descobriu que isso é a regra em favelas. Exceções. Será que toda... Eu não sei se é a regra em favela, porque talvez existem escolas merda em favela também. Provavelmente do estado. Não, mas esse que é o argumento que ele combate no livro. Porque ele fez toda uma pesquisa, que é um livro assim, é bem massa. Mas ele falou assim, porque eles falam, mas a escola é pior. Ele rodou os testes. Não, ela é muito melhor por uma puta diferença. Se isso, na verdade, isso é uma estatística maravilhosa. Que vai dizer que daqui a 10 anos a gente vai ver um crescimento na África. Então, só que, sabe qual que era o custo delas? O custo delas era tipo $1 por mês. $2 por mês. É tipo... Então você acha que o ensino hoje é caro porque o Estado faz o ensino ser caro? Porque ele cria um monte de custos artificiais, ele obriga vários custos que tornam isso mais caro e impede que o pobre empreenda. Porque todas essas escolas, elas eram privadas, tinham um dono, e elas eram quase em todos os casos ilegais, sobreviviam porque pagava propina pro fiscal pra ele não fechar. Os pais sabiam, todo mundo sabia que o negócio era ilegal e era tipo, bicho... Meu filho tem que aprender a escrever porque eu quero que ele aprenda a escrever e não seja um retardado. Eu vou pôr ele na escola ilegal de mãe e pai. E foda-se, entendeu? E isso existe pra todo lado. Então, assim, cara, como é que os pobres vão estudar? Eles já estão estudando. Uma coisa que se você tá argumentando, e eu concordo muito, a internet, a tecnologia, ela revolucionou o ensino e agora qualquer pessoa que tiver curiosidade pra... aprender, aprende. Já vontade de aprender praticamente qualquer assunto. Você pode assistir na internet palestras de professores de Harvard,
de Stanford, de MIT, do caralho A4, coisas que você há 10 anos atrás, cara, você não ia ter acesso a essa porra. Cara, pra boa parte da população brasileira, 5. Então, porra, cara, eu acredito muito no potencial, mas isso é uma coisa que tá mudando agora por causa da tecnologia. Muito do ANACAP também... Mas você também pode pensar no anarcapitalismo como uma forma de tecnologia. É uma A gente tecnologia. precisa desenvolver um sistema de defesa de Opa, propriedade mas aí é privada um melhor que o argumento Estado. seu a favor do meu que o Estado é necessário existir no começo, pelo menos pra dar não fruto ao ANACAP. O meu ponto era que o Estado ele consegue vencer porque a gente não tem uma tecnologia de defesa contra ele boa o suficiente. Sim, mas tipo, ó, na minha visão... Ou talvez até a gente tenha, mas a gente não tenha... É uma mistura disso e cultura. Agora eu lembrei que o Tom Woods ele faz esse argumento. A gente já tem essa tecnologia, se chama rifles. Mas... Mas e ter rifles, mesmo já existe o Estado, e o Estado diz que eu não posso ter rifles. Cara, isso tinha um nome, se chamava União Soviética. E daí deu errado. Entendi, deu errado. Como que o Bolsonaro quer fazer ditadura se ele quer armar a população? É um argumento que eu vejo, né, galera? Não, ditadura engraçada, né? Eu vou dar fuzil pra todo mundo e depois mandar na vida deles. Cara... Não, o segredo é que ele vai pôr imposto pra caralho no fuzil. Galera, o seguinte... Chegou o lanche mais maravilhoso do planeta Terra pra nós aqui. É almoço grátis? Almoço grátis, cara. Jantar grátis, na real. Temos aqui a galera do Geek Burger. Eles já chegaram aqui com vários hambúrgueres foda pra nós. Podcast, cara. Pô, super convidado. Inclusive, vamos um dia lá no Geek Burger comer. E aí, cabelinho? Tudo certo? Dá um oi aí pro pessoal. Dá um oi aí, Chafariz, ali naquela ali. Então, quiser falar, fala no microfone do Rafael aí, ó. Puxar pra você. Fala galera, boa noite. Então, tu tem uma hamburgueria aqui em Curitiba, é isso? Isso, tem uma hamburgueria nerd aqui em Curitiba, a gente tá com 4 lojas aí. Geek Burger, o nome da parada. Parceria aí com o pessoal do Flow Podcast, muito bacana. 2.000 pessoas assistindo você agora, cara. Cara, show de bola. 2.000 pessoas. Então, ó, Tô até nervoso. tem vários Geek Burgers aqui em Curitiba. Tá passando aí na tela. Quiser vir aqui pra Curitiba, vá comer no Geek Burger. Cara, animal o espaço que eles têm ali perto do Bigorrilho. Vários quadrinhos, tem jogo pra você jogar. Videogamezinho, né? Se você levar a família, assim, tiver criança fica jogando um Mario ali, você pode conversar de boa. Achei o espaço dos caras foda. Trouxeram aqui um hamburgão pra nós e pro Rafael, claro, nosso convidado. Valeu, muito obrigado, cara. Pessoal, Tu trouxe vegano pro Rafael, cara? Não trouxe. Mas, ó, semana que vem tem camiseta, hein? Demorou. Então, galera, dê um abraço aí pro pessoal do Geek Burger. Muito obrigado por ter trazido aqui. Vamos já continuar o podcast, o quê? De barriga cheia, galera. Aí sim. Não, sabe que essa foi a maior fake news que eu fui vítima na minha vida. Qual? Um maluco chegou... Deixa eu só tirar isso aqui pra ver se não tá... Sim, isso, ótimo. Um maluco chegou no meu canal e comentou... então eu trabalho no Subway, que o Rafael vem todo dia, e ele vem aqui todo dia e pede um pão com maionese, não sei o que, e alface. Ele é vegano, tem que parar com essa porra. E todo mundo acreditou, porque, né, claro, se o cara comentou no YouTube, é óbvio que isso é verdade. Aí, você não é vegano, então? Cara, sério? Tá, não, tem uma galera que me pergunta sério. Tem muita gente até hoje que fala, tipo... eu achei que você era vegano. Ele tem cara de vegano. Na verdade, não tem nada a ver ANACAP com vegano. É totalmente o oposto, na verdade. Não, na verdade não tem... Eu conheço um ANACAP vegano. Conhece? Mas não tem nada a ver, nada a ver. Porque o ANACAP Se o cara faz o que fazer, você tá quiser bom. e foda-se. Carne O mais barata vegano pra é... mim, foda-se. Não, você só pode comer coisas que mas não é o são vegano derivadas do chato que animal. faz isso, é o vegano chato. É o vegano chato, né? Mas a grande parte... Porque todo vegano que começa a ser vegano, ele tem que ser chato. Tipo o cara que faz crossfit. Exato, porque se ele não for chato, ele não consegue convencer a si mesmo dele fazer esse absurdo, que é não consumir nada animal. Na minha opinião, claro. Cara, eu sou a favor do veganismo e... Boa, cara. Ele é veganaço. Lembra aquele dia que a gente foi comer um hambúrguer, cara? Pois é verdade, nada a ver, não. Pois Você é, tava pois zoando é. só. Cara, que a gente tá falando de ANACAP. Cara, mas realmente, tipo, eu amo esse argumento do mais liberdade, mais eficiência, mais progresso, mais pessoas realizando os sonhos das suas vidas. Eu acredito nessa porra. Eu acho que o ser humano é capaz individualmente de fazer coisas absurdas e milagres se ele realmente estiver motivado. Eu acho que o Estado... Hã? Cabo da Ciolo. Glória a Deus. Operar. Eu acho que o Estado ele entra na vida das pessoas de uma forma a limitar várias estratégias e possíveis atitudes, ou também cobrar um valor de certas coisas que só impede do ser humano progredir e que tá errado. Mas eu ainda não fui até o fim, cara. Opa, eu acho que eu tô destruindo o negócio aqui, peraí.
Tem problema, tem problema. Acho que tá destruindo, não. Só tá sultando, né? Sim. Eu já achei aquilo ali pra frente. Ali. Eu vou... Ah, tá 100% já. Tá só bom, tá arrumar bom. o bracinho ali já. Ok. O violão é Cara, pois é, mas é que... eu acho que o que eu mais Ok, penso ok. quando falo assim sobre ANCAP, sobre todo esse movimento, sobre... eu não sei se ele com as pessoas que nós temos hoje, se ele chega a ser viável, tá ligado? Eu acho que... Não, porque se fosse já tava feito, né? É um argumento meio... Não necessariamente, na verdade, né? Mas é o que eu digo Tem assim, muitas cara, coisas que são viáveis. Né? é o que eu digo assim, é uma coisa cultural. Por que a gente não tem isso hoje? Porque um monte de gente acha que a agressão tá correta em certas ocasiões. Tipo, a gente acha que não, cara, se o cara usa maconha, ele tem que apanhar. A gente tem que prender o cara porque eles usam. Muita gente absurdo, acredita nisso. inclusive, isso. Realmente, eu fico pensando assim, coisas desse tipo como o consumo das pessoas que elas podem ou não comprar e consumir e ter. Pra mim a regra é, você fez algo que só impactou você na sua vida, então foda-se, faz o que você quiser. Você é um cap. Pronto. Eu me demito. Tchau. Pô, mas se a capa é ser um ser humano racional, então pô, Sim. Então eu acho que Então, todo mundo que é aparentemente racional É outra ANCAP, né? definição possível de ANCAP, um ser humano racional. racional, entendi. Pois é, então, mas eu acho que então a maioria de nós aqui no Brasil, tu acha que funcionaria essa parada aqui no Brasil, cara? Cara, assim, funciona. Porque você pode ter isso funcionando de duas formas. Você pode ter isso por ordem espontânea, tipo, simplesmente a tecnologia pra você operar assim em estado é muito melhor e a galera opta pra não usar. É possível. E isso é muito Existe mais... algum lugar que alguém consegue viver sem estado hoje? Hoje, Existe um lugar que uma pessoa, se ela quiser, Que é a questão. consegue viver sem nenhuma interferência de estado? é porque assim, se você usar a definição de estado correta, que é organização criminosa, você sempre vai ter uma organização criminosa em cima de você. A questão é o tamanho dela. É um pulo meio grande essa sua afirmação, Entendi. né? É a definição. Ok. Organização criminosa. É a Eu sou no definição. Aurélio, vai lá ver. Mas, cara, você tem regiões... O grande exemplo hoje é Somaliland. Porque você tem a Somália era um rejeito colonial gigantesco. É uma daquelas colônias que não faz o menor sentido, porque tem 4 povos lá dentro. Somaliland é um pedaço da Somália lá na costa norte, Caralho. dentro do estreito de Hormuz? Não é Hormuz. Não Vai lá. O norte da Etiópia ali pra... Cara, entre falando o- o cara errado. Ninguém vai te crucificar, Pergunta não. sobre Minecraft pra mim que eu sei. Enfim, e na verdade o que eles tiveram problema lá foi meio que excesso de governo, porque teve uma porrada de intervenções, teve uma ditadura comunista, teve uma porrada de coisa. E o governo ficou tão bosta que ele colapsou, os Estados Unidos interviram em 1990 e porrada, que é aquele filme lá, Black Hawk Down, na Somália, que eles fizeram aquela puta intervenção, porque tipo, tinha uma ditadura comunista e depois virou só uma porrada de organização criminosa. Aí os caras saíram e o governo capotou, então eles têm tipo, acho que 2 ou 3 governos que competem pra dizer que eles são o governo. Entendi. E a área inteira de Somaliland ficou tipo, a gente vai reverter pro nosso sistema tribal. Que é um sistema mais engraçado. Assim, eu não tô dizendo que ele é lei libertária. Não é. Ele tem muita coisa idiota lá dentro. Mas ele é um sistema de lei privada, tradicional, sem o Estado em cima. E ele é uma organização privada de lei. Esse é o argumento de dizer assim, é uma das coisas que me acorda muito profundamente pro argumento que libertarianismo é uma proposta cultural. Porque assim, quando que isso vai funcionar? Quando esse estilo de justiça estiver na cultura das pessoas. Que é a lei Shir. Que é assim, quem que é o árbitro de uma disputa? O patriarca que une vocês dois. Então, se eu tenho uma disputa com meu primo, quem que julga? O nosso avô. Por quê? Porque seria o meu pai com meu tio, não sei o que. Entendi. Então, assim, Mas meu meio avô. falho isso um pouco. Quando você tem uma sociedade tribal, funciona, porque você sempre consegue encontrar alguém. Se encontra alguém, É que eu mas tô dizendo, essa pessoa nunca vai ser objetiva necessariamente. Eu tô dizendo, é o costume deles. Eu não Entendi, tô dizendo entendi. que essa é a lei libertária e que é isso que eu tô defendendo. Eu estou dizendo que existe esse sistema, um sistema ok, curioso. ok. Claro. E é tudo associado. Você sempre tem uma família, você sempre tem uma associação. E esse cara vai arbitrar em cima de você. E é uma justiça de maneira geral de restituição. Você cometeu um crime, você restitui o crime. Eles descobrem um preço lá, o processo de descoberta de preço pode ser falho pra caralho, beleza? Com Mas é um certeza sistema deve ser. cultural e, tipo, todo mundo usa. E esse sistema existe há séculos, ele é muito tradicional. E quando a Itália colonizou eles em 1800 e sei lá quando, eles tentaram destruir esse sistema e foi tipo, nope, não vamos conseguir. Tá no costume das pessoas. E quando o governo somálio caiu, elas Voltou a reverteram isso, pra esse sistema. regrediram a isso. Interessante. E não tem dados econômicos de lá, porque literalmente não tem um governo pra fazer as estatísticas. Aham, Mas tem algumas estatísticas que apontam que o comércio de gado daquela área com a Etiópia aumentou bastante. entendi. A galera está enriquecendo. E é um sistema bem curioso. E daí você fala, mas se eu não tiver uma família? Eles têm uma organização que eu não lembro qual que é o nome, mas ele traduz literalmente pra pilha de escudos.
Pilha de escudos. É tipo, olha, eu não tenho família, você não tem também. Vamos broderar? Vamos, porque assim, ficar sozinho é Vamos foda, né? Então sim, vamos sim. broderar. Ah, mas pode ser meio merda. Mas é melhor do que ficar sozinho, né? Sim. A organização não é perfeita, mas você sempre tá tentando encontrar formas menos piores. É uma forma profundamente cultural. Ela é descrita há mais de 100 anos com os sistemas. E ela tem um sistema de julgamento que, até onde eles conseguem entender, até onde os antropólogos e historiadores conseguem entender, evoluiu completamente independente do sistema ocidental. E ele tem advogado, apelação, apresentação de provas, direito de defesa, todo o sistema legal de... Tem um termo jurídico pra isso, que é fazer o julgamento certinho. Aham. É o sistema certinho. Advogado tem tudo. Interessante. E ele evoluiu totalmente separado. Você fala assim, tá, pode ter problema. Sim, nada é perfeito, sempre vai ter problema em alguma coisa, questões e incentivos pra resolver. Mas é um sistema louco como interessante. ele sabe essas porra. Por quê? É o meu Porque ele trabalho, sabe velho. isso. Pois é, né, cara? O cara estudou aí a lei da Somália, what the fuck? Cara. Impressionante, por isso que foi bom chamar o Rafael. porque a Pô, gente tá não, aprendendo eu as paradas tava que- falando Não, mesmo você tem que sistemas- seria um você ótimo tem podcast. Tem um autor muito massa que é o David Friedman, que é o filho do Milton Friedman. Aham. É ANCAP, que ele é um ANCAP utilitarista. Ele não é ético, ele só fala assim, é melhor se a gente não tivesse errado mesmo. Aham. Ah, se tá certo ou errado. Foda-se certo ou errado. Mas ele tem um livro que ele vai lançar eventualmente. Esse cara sou eu, então. Está disponível no site dele, que é um livro sobre sistemas legais muito diferentes. Uhum. Então ele não tá dizendo assim, eles estão certo ou errado. Ele tá dizendo assim, vamos estudar sistemas legais super diferentes pra ver como eles funcionam. E vários deles funcionavam sem Estado.